Olá, meu nome é Diego Padilha, sou engenheiro da NKL Produtos Eletrônicos e estou aqui para falar um pouco sobre o sistema Bottom Loading e sobre os nossos equipamentos, tanto o PT02 quanto o TE09. O que é o sistema Bottom Load? O sistema Bottom Load ele é utilizado para a transferência de líquidos inflamáveis ou não por bocal inferior em caminhão-tanque. No Brasil, nós temos uma ABNT que regulamenta esse sistema. Tá? É a ABNT NBR 16526. Essa ABNT ela possui uma parte sobre a parte mecânica, né? A questão de API, engates e mangotes. Nós temos o item 5, que é sobre o sistema de controle de fechamento secundário, que é o foco desse telecurso, e o item 6, que trata sobre a recuperação de vapores. Então, no nosso curso, nós vamos focar mais em cima do item 5 desta norma. Qual é a diferença entre um sistema de fechamento primário e um sistema de fechamento secundário? O sistema de fechamento primário ele é o sistema que ele funciona na atuação normal do sistema, ou seja, é o sistema que ele carrega o volume numa quantidade pré-determinada, controlando a carga pelas válvulas de vazão, certo? Então, quando o motorista operador coloca 10 mil litros lá no computador de carga, esse computador vai carregar 10 mil litros e vai encerrar a carga pelo controle de fechamento primário. Já o controle de fechamento secundário ele é uma redundância à finalização de carga do primário, ou seja, ele só deveria atuar em caso onde nós tenhamos ou uma falha técnica ou uma falha humana no processo. Então ele é um sistema totalmente independente, que ele não deveria ser utilizado, né? É um sistema de redundância de segurança que ele só vai atuar, só vai entrar em ação quando o sistema primário apresentar algum tipo de falha. Os principais motivos de falhas, né, em carregamentos, onde a gente tem uma situação que possa vir a levar um transbordamento no bottom load é o líquido remanescente em tanques. Então é uma situação muito comum caminhões chegarem em base de carregamento com um líquido remanescente no fundo do tanque, chega a 300, 400 litros. Então, por exemplo, se você tem um compartimento com 5 mil litros e já há líquido remanescente lá, uns 200, 300 litros, ao você abastecer mais 5 mil litros nesse compartimento, existe a possibilidade de ocorrer um transbordamento. Nessa situação, o sistema secundário de fechamento deve atuar. E outra causa bem corriqueira, né, que acontece nos terminais de cargas é a troca do bocal do compartimento. Ou seja, o operador ele chega, né, e ele vai carregar os 10 mil litros no compartimento 3, mas ele de uma maneira inadvertidamente, né, ele acaba conectando o mangote API no compartimento 2, que é um compartimento de 7 mil litros. Ou seja, nós vamos ter uma situação de transbordo. Nessas situações, em ambas as situações citadas, o sistema de segurança ele deve atuar, desligar a válvula, desligar a bomba, trancar a válvula e evitar que seja jogado combustível extra para dentro do tanque, que posteriormente venha a causar um transbordo de combustível. As principais partes do sistema, né, do controle de fechamento secundário do caminhão são o sensor antitransbordamento, né, então a própria norma, a norma BNT, ela chama a EN 13922, que é uma norma que regulamenta o funcionamento do sensor. É importante que os fabricantes atendam essa norma para que as partes diferentes, né, de um sistema elas conversem entre si. Ou seja, num caminhão posso ter 5 sensores misturados de 2 ou 3 fabricantes diferentes e o terminal ainda pode ser de um terceiro fabricante. Para eles conversarem entre si, se entenderem, é preciso que essa comunicação seja padronizada. Esse sensor, eu preciso ter no mínimo um sensor, né? Eu preciso ter um sensor por compartimento. Então, se eu tenho um tanque multicompartimentado, cada compartimento deve possuir o seu sensor individual, certo? Existem 2 tipos de sensores previstos pela norma, que são os sensores ópticos, que trabalham com refração e reflexão da luz, né, e os sensores térmicos, ou os termistores, que eles atuam pela diferença de temperatura ambiente com a temperatura do líquido. Tá? Esses sensores podem ser de 5 ou 2 fios, isso muda o funcionamento dele. No Brasil, né, é amplamente mais utilizado e difundido o sistema óptico a 5 fios. Então essa imagem que está na tela é do sensor da NKL, o modelo PT02, que ele atende os requisitos normativos, né? É um sensor certificado e ele funciona
nesse sistema. Sensores termistores acabam sendo utilizados em locais onde há uma temperatura ambiente bem mais baixa. Então, em alguns pontos da Europa, América do Norte, o pessoal utiliza termistor. O Brasil amplamente foi difundido o sistema de 5 fios óticos. A adicionar os requisitos de segurança, né, os requisitos de funcionamento, há requisitos de segurança exigidos pela norma, que são que o sensor deve atender a BNT IEC 679-11 e deve possuir um nível de proteção para o grupo 2B e nível de proteção EPL-GA, certo? Então nós temos aqui na tela, nós temos uma foto aqui do nosso certificado desse sensor e aqui embaixo nós temos as marcações, né, 2B, TC e GA, referente ao exigido pela norma, certo? O instalador, quando ele instala um sensor, ele instala qualquer componente eletrônico para uma área, para um equipamento que vai ficar em atmosfera potencialmente explosiva, ele tem a responsabilidade de que esse sistema seja seguro. Então, o motorista, o dono do caminhão, o dono da transportadora não tem esse conhecimento, cabe a um instalador garantir que o sensor que ele está colocando nesse caminhão atenda aos requisitos de segurança, né? Pois qualquer infortúnio, né, qualquer sinistro que venha ocorrer, o instalador ele tem parte, né, na instalação que ele executou. O que eu recomendo para vocês? O sensor ele deve ser marcado tanto no corpo do sensor, com o número de certificado, o selo de metro, quanto na caixa, deve possuir um selo de segurança. Tá? Acessando o site do Inmetro, né, o prodcert/produtos, ou pesquisando no Google, né, consulta certificado do Inmetro, é o primeiro link que vai aparecer, nós temos uma aba Produtos. Tá? Nessa aba Produtos, né, nesse site a gente consulta todos os certificados emitidos por OCPs, né, subsidiados, né, ao Inmetro, né, OCPs que respondem ao Inmetro. Ou seja, nesse site nós temos desde um pneu até qualquer outro equipamento, um fósforo, até os equipamentos elétricos para atmosfera explosiva. Então nessa aba Produto vocês devem selecionar equipamentos elétricos para atmosfera explosiva. Ele cita duas portarias, que é a 179, que é uma portaria antiga, e a 115, que é a portaria nova. Tá? Colocando o nome do produto aqui e aplicando o botão buscar, ele deveria aparecer nesse site aqui. Então aqui nós temos o PT02, né, conforme eu mencionei, tá aqui nós temos o fabricante, né, o NKL Produtos Eletrônicos, temos a validade do certificado aqui, então nós estamos dentro da validade, e temos aqui o número do certificado. Então é importante que o instalador, né, ao instalar um equipamento de atmosfera explosiva em um caminhão, ele está assumindo a responsabilidade por aquilo que ele está instalando. Então é importante que isso seja consultado, né, que isso garante que o equipamento que você está colocando lá atenda os requisitos de segurança necessários para o uso. Uma outra parte importante do sistema que vai no caminhão é o soquete óptico, né, o soquete de conexão. Temos dois modelos de soquete previstos pela norma, que é o soquete da capa verde, que ele possui 8 contatos e ele é utilizado para os termistores. Então a gente acaba não utilizando no Brasil, raramente vocês vão ver isso num caminhão. E tem o soquete da capa azul, que é o soquete de 6 contatos, perdão, que ele é o soquete utilizado para os sensores ópticos. Tá? Uma diferença também dá para ver no corpo, que o de 8 contatos ele possui 4 pinos de travamento e o de 6 contatos, que é o soquete óptico, né, ele possui 3 pinos de travamento. Então temos o padrão óptico e o padrão termistor. Aí possui também os sensores, né, os soquetes que eles são duais, que eles funcionam tanto com um quanto para o outro. Então nesse caso eles acabam utilizando, né, uma capa preta e 4 pinos de travamento e 8 contatos. No Brasil, boa parte dos fabricantes de implemento eles acabam fazendo essa capa em borracha, né, em borracha preta mesmo, sabe, não respeitando essa norma. Então assim, é uma questão de mercado, né, a gente tem essa capa preta e nos caminhões que há muitos caminhões circulando que esse contato fica exposto. Então isso nós temos uma oxidação, a gente tem problema quando vai carregar, um mau contato, tudo isso pode acontecer. Tá? Mas via de regra vocês vão encontrar ou o azul ou o preto no nosso mercado. Uma outra parte importante para o sistema Bottle-Load é o detector do aterramento, né, o ground bolt, que é um parafuso, basicamente, ele tem um circuito eletrônico bem simples interno dele. Esse parafuso é fixo ao chassi do caminhão, né, ele é parafusado, um parafusinho que é parafusado ao chassi do caminhão. E esse fio ele é soldado no pino do conector. Né? Então, se vocês repararem aqui, eu comentei que o nosso sensor tem 5 fios e o soquete tem 6 fios, ou seja, esse fio extra é o fio que vai ao
conector, né, ao ground bolt, que seria o detector de aterramento. E do lado da ilha, então, nós temos, né, os monitores overfill, que é o que liga os sensores, e os monitores de aterramento. E, em alguns casos é um equipamento só que realiza os dois testes, né? E é esse equipamento que ele é conectado, então ele possui um plug, né, que conecta nesse soquete do caminhão e ele faz a varredura dos sensores. Então ele fica varrendo a condição dos sensores. Enquanto os sensores estiverem em condição permissiva, a carga é liberada. Em qualquer anomalia, qualquer evento que acontecer fora do esperado, ele bloqueia imediatamente a carga. E para isso ele deve usar uma válvula de fechamento secundário, que é uma válvula paralela à primária que vai interromper o fluxo de carregamento, evitando um possível transbordo. Dando continuidade ao nosso curso, então vamos ter um entendimento melhor do funcionamento do sistema bottom load, né? Nós tendo esse entendimento de qual é o princípio de ativação, qual é o princípio de funcionamento do sistema, nós conseguimos ser mais efetivos na instalação, fazer uma instalação mais correta, né, mais garantida, e também vai ser de grande ajuda para a gente detectar problemas na instalação. Então, com o auxílio do TE09, que é o nosso equipamento de teste da NKL, a gente consegue identificar problemas na instalação, sabendo como o sistema funciona. Tá. O sistema do sensor, o sensor óptico, a própria norma prevê que ele seja autoprotegido contra falhas. Ou seja, qualquer falha que acontecer no sensor, qualquer componente eletrônico que danifique, qualquer fio que solte, qualquer conexão errada, o sensor jamais vai travar para um estado permissivo. Então, qualquer coisa que der errado, ele deve obrigatoriamente travar para um estado bloqueado, certo? Um estado não permissivo, certo? Isso garante, então, o fato de ele ser um sensor tão complexo, né? Não é um simples contato seco, por exemplo, e garante que para ele estiver funcionando e para liberar, ele se autotestou, certo? Vamos entender nas nossas apresentações que permissivo é o sensor seco, ou seja, o sensor armado. Então é uma condição onde a carga, a base, vai permitir o carregamento. E não permissivo é uma condição de sensor molhado ou desarmado, ou danificado ou desligado. Qualquer condição diferente de sensor funcionando perfeitamente e ponteira seca retorna não permissivo. Então precisa ter essa condição de funcionamento ok, retorno ok, ponteira seca, para que o sinal permissivo seja enviado à base. Tá? Um outro detalhe que é importante ter em mente é que os sensores eles são sempre desligados, né? Eles estão sempre desligados no caminhão. Então, enquanto o caminhão está viajando, né, transportando a carga dele, os sensores estão todos desligados. O sensor ele funciona apenas por aquele breve intervalo de tempo em que o caminhão está em carregamento. Tá? Por quê? Porque quem liga os sensores, quem alimenta os sensores através do socket óptico, que a gente vai ver mais para frente, é a base, né? É o terminal da ilha de carga. Toda a instalação dos sensores ópticos ela deve ser totalmente independente, né? Não deve ter nenhum contato elétrico com a instalação do caminhão. Então isso também já é uma dica importante para quando vocês estiverem executando uma instalação no caminhão. Toda a fiação deve ser isolada, deve ser protegida, ela deve ter o duto só dela. Nunca compartilhe, nunca passe o chicote do soquete óptico junto com o chicote das lanternas, por exemplo. Isso pode gerar uma situação de risco para o sensor, visto que o sensor está em um ambiente de atmosfera explosiva, certo? E o fato de, né, retomando assim, o fato de nós não termos, né, o sensor está sempre desativado e o sensor é ligado apenas no momento da carga, é muito comum que seja detectado uma instalação danificada, um sensor danificado, só quando vai ser carregado. Ou seja, o caminhoneiro pegou a fila, estacionou o seu caminhão na baia de carga, conectou o soquete óptico e uma surpresa desagradável. O sistema não liberou, porque existe alguma falha. O caminhoneiro ele precisa sair dali, encontrar uma oficina próxima, né, realizar a manutenção do caminhão, realizar o teste e voltar para o final da fila. Tá? Por isso que é importante, né, seria interessante realizar o teste com o nosso equipamento, o TE09, que ele vai garantir o permissivo. Então, o TE09, ele realizando o teste, liberando, é certeiro que vai chegar na base e nós vamos ter uma liberação. Para a gente entender bem como funciona esse sistema, né, essa instalação do sistema, né, e o princípio do funcionamento do sistema, nós temos que olhar para o sensor. Então, o que é cada fio do sensor? Qual que é a função de cada fio do sensor? O par preto e vermelho fornece alimentação ao sensor. Né? O fio preto ele é o fio comum ao chassi do caminhão, então é um fio que dá referência ao sensor.
Via de regra, ele é feito o contato com o chassi dentro do próprio soquete. E a alimentação que é recebida da base por esse par de fios, ela pode ser, né, segundo a 13922, ela deveria ser em torno de 9,6 volts. Entretanto, existem no mercado bases mais antigas, né, bases talvez com 15, 20 anos de operação, que operam a 20 volts, 20 ou 21 volts. Tá? O sensor da NKL foi projetado para trabalhar nessas duas bases. Então, o sensor da NKL, além de atender a 13922, ela tende a adicionar as bases de alta tensão, né, que são bases mais antigas. Tá? O fio amarelo é o fio da entrada de sinal de excitação, ou seja, a base, né, ela manda um pulso de excitação para o sensor. Então a base ela fornece a alimentação e excita o sensor pelo amarelo, excita o primeiro sensor pelo amarelo. Já o fio laranja é o fio de retorno do sinal. Então caso o sensor esteja todo ok, né, esteja funcionando perfeitamente e no estado seco, o sensor retorna, né, ele envia um sinal de retorno através do fio laranja. Tá? Esse sinal ele é sincronizado com o sinal amarelo, mas não é o mesmo sinal, é o outro sinal. Tá? E o fio verde é o fio de diagnóstico do sensor, ele identifica a presença do sensor na linha quando seco. Então se o sensor estiver em estado armado, esse fio verde vai identificar que o sensor está na linha. Tá? Aqui nós temos um diagrama de conexão, né, um diagrama básico de conexão com até a pinagem, né, do nosso soquete óptico. Então a gente repara que esse pino 9 aqui, ele é o pino que funciona apenas do Gram Bolt, né? Então, como vimos ali, o Gram Bolt ele tem o soquete ele tem 6 fios, né? Mas o sensor tem 5. Esse sexto fio ele é utilizado para o Gram Bolt. Então o Gram Bolt ele é parafusado no chassi do caminhão e o seu fio ele vai no pino 9. E os outros 5 fios correspondem aos fios do sensor. Então como é que funciona essa instalação? A alimentação vai para todos os sensores em paralelo. Então repare que o fio vermelho e preto desce em todos os sensores, ele segue até o final e conecta todos os sensores. E o mesmo acontece para o fio de diagnóstico, né? O fio verde também ele desce em paralelo em todos os sensores. Tá? O sistema, vejam que o sistema ele prevê até 12 sensores, né? Isso é normatizado, então esse sistema ele pode funcionar até 12 sensores. Já o fio amarelo, ele vai entrar no sensor 1. Então repare que o fio amarelo está indo direto e apenas para o sensor 1. Ou seja, se o sensor 1 está armado, ele vai receber o sinal no amarelo e vai devolver o sinal no laranja. Esse sinal do laranja entra no sensor 2. Então o sensor 2 estando armado, ele devolve o sinal do laranja. E esse laranja vai entrar no próximo amarelo, e assim subsequente, até com que o último sensor da linha, que ele é conectado diretamente ao soquete pelo fio laranja. Então o último sensor da linha devolve o sinal para a base. Então o sinal de diagnóstico, o sinal de pulso, ele passa por dentro de todos os sensores que estão no caminho dele, né? Ele passa em todas as cascatas. Importante saber que o sensor que está conectado diretamente pelo amarelo é o sensor número 1, e o sensor que está conectado diretamente pelo laranja é o sensor, o último sensor da linha. Tá? Via de regra, o sensor 1 fica mais perto da cabine, mas isso não é uma obrigatoriedade. Tá? Então você pode ter o 1 tanto na frente quanto sendo o último do caminhão. E toda essa instalação, né, essas emendas, elas devem ser feitas dentro do porta-sensor, né, protegido contra umidade, chuva, né, intempéries, e todo o cabeamento também deve estar protegido, tá? Porque é muito comum, né, um grande índice de falhas que o problema não é o sensor. Então é desmontado e remontado novamente a instalação e tudo está funcionando. Então é instalação mal feita, problema de mau contato ou uma instalação mal protegida. Tá? Então aqui nós temos aqui um funcionamento normal, né, uma indicação normal, uma simulação de uma instalação com 6 sensores. Então temos 6 compartimentos. Aqui então nós temos a tela do TE09. Então repare aqui, né, nós estamos com o aterramento conectado, o sinal sai no amarelo, né, e ele passa para os sensores e retorna no laranja. Logo nós temos o retorno ok. Tá? E o diagnóstico, todos os fios estão armados, né, todos os sensores que estão armados, estão secos, eles estão dando um diagnóstico, né, eles estão dando uma quantidade. Então o fio verde é responsável pela quantidade, né, e o retorno laranja é responsável pelo sinal. Então nós temos 6 diagnósticos, né, 6 sensores na linha, o TE indica a quantidade e temos retorno ok.
Aqui nós estamos fazendo uma simulação, né, um teste de desarme do sensor 5. Então pegamos ali um copinho de líquido e molhamos o sensor 5. O que acontece? O sinal amarelo ele vai lá para o sensor 1, vai passar no sensor 1, passar no sensor 2, passar no sensor 3, passar no sensor 4 e vai entrar no sensor 5. Só como o sensor 5 está molhado, ele não vai sair do sensor 5. E o sensor 5 também não vai armar na linha. Tá? O sensor 6 ele já não está nem recebendo sinal de excitação, logo ele também não tem sinal de saída, então ele nem arma. Então o que acontece? No nosso TE09 nós temos o diagnóstico de sinal não detectado, porque o sinal saiu, mas não voltou, e nós temos 4 sensores. Por que 4 sensores? 1, 2, 3, 4. O sensor 5 falhou, né? Desarmou porque foi molhado, e o sensor 6 nem chegou a testar porque ele não recebeu o sinal de entrada. Então, olhando para o TE09, a gente sabe que houve um desarme no meio da linha, em algum ponto do meio da linha, no sensor 5 foi desarmado. Por quê? Porque sobraram os 4 da frente. Aqui nós temos uma outra situação, por exemplo, que o TL é bastante útil no diagnóstico, que é a detecção de falhas. Então, suponhamos, né, que a gente olhou para o painel do TE e tivemos esse diagnóstico, 2, né, tivemos uma indicação 2 sem sinal detectado. Então a gente sabe que o sinal saiu, né, o sinal foi lá para o sensor 1, sensor 1 está ok, né, sensor 1 armou, a gente sabe que o sensor 2 deu o diagnóstico na linha, mas do 3 para frente ninguém mais respondeu. Tá? Que conclusão a gente pode chegar? Há duas possibilidades. Né? A gente sabe que não existe o sinal de retorno, né, porque ele foi interrompido e apenas 2 sensores foram encontrados. Existem duas possibilidades que têm ocasionado essa falha. A primeira possibilidade é que apenas o driver de saída do laranja tenha danificado. Certo? Ou seja, o sensor 2 ele estragou parcialmente. Então, se não sai o sinal de saída do 2, o 3 não aciona. Então, o problema pode sim estar no sensor 2. Ou pode estar no sensor 3. O sensor 3 pode estar molhado, pode estar danificado, porque o sensor 2 nesse caso estaria funcionando perfeitamente e o sensor 3 que está dando problema. O que eu estou querendo dizer é que não é possível determinar quais dos dois sensores estejam com problema, porque a gente não sabe se existe esse sinal aqui no meio do caminho. O que deve ser feito? Os dois sensores devem ser removidos e deve ser realizado o teste individual no TE09. Tá? Nas aulas posteriores, nos vídeos posteriores, a gente vai fazer então uma demonstração do teste individual do sensor, então apenas testar o sensor no TE09 e de uma simulação de um teste de caminhão, onde todo o sistema é testado junto no TE09, que seria o primeiro teste a ser feito. Olá pessoal, então agora nós vamos fazer um unboxing do TE09 e mostrar algumas funcionalidades do equipamento. O TE09 então ele é um equipamento que a gente utiliza para fazer diagnóstico, né, e fazer o teste dos sensores bottom load. Além dos sensores, ele também testa o aterramento do caminhão. Então aqui nós temos o TE09. Ele vem com fonte. Então ele vem com a fonte recarregável, ele possui bateria interna recarregável, essa bateria tem uma autonomia de mais de 4 horas de uso. Ele vem com um conector, né, um conector de 6 pinos, com 3 pinos de entravamento, um conector óptico, para fazer o teste diretamente do caminhão. Temos o manual operacional e nós temos aqui o equipamento. Então esse é o equipamento TE09, né? Ele possui aqui na parte superior, ele possui um indicador de bateria. Então nós temos aqui o nível da bateria remanescente. Aqui nesse lado nós temos o conector para o carregador, né? Ele não permite o uso enquanto carregando, né? Por questões de segurança, então enquanto ele está plugado na tomada ele não permite o uso. Esse borne aqui é o nosso conector para o soquete óptico, então a gente quando for usar este cabo aqui, então a gente conecta ele neste borne aqui. Mais pra frente nós vamos ter um vídeo mais detalhado sobre isso. E esses bornes laterais aqui, então eles permitem realizar o teste individual do sensor ou do gram bolt, certo? Aqui no nosso painel nós temos então o diagnóstico do gram bolt, então nós podemos detectar o curto-circuito não detectado. O gram bolt é testado no GB, na indicação do GB e no fio preto, né? Como a gente viu nos vídeos anteriores, o preto é compartilhado para GB e sensor. E nesse lado aqui nós temos
indicador de sensor, onde nós temos indicador de quantidade, retorno ok, sinal não detectado e nós temos ainda um diagnóstico de falha. Certo? Então esse daqui é o TE09 da NKL. Em vídeos posteriores nós vamos fazer o uso detalhado dele, inclusive em algumas situações de diagnóstico. Então aqui sobre a bateria do equipamento, né? Esse modelo é um modelo recarregável. Tá? Então aqui em cima, próximo à alça, nós temos um indicador de nível. Né? A gente recomenda, quando estiver no nível 1, nível 2, realizar a carga, pois o equipamento não permite que ele seja utilizado para teste de sensores enquanto ele está carregando. Então, a fonte que acompanha o produto, né, é uma fonte chaveada bivolt, então vocês podem ligar em qualquer tomada. E nessa lateral aqui nós temos o carregador, né, a entrada do carregador. Repare que quando eu coloco o carregador aqui, o equipamento se desliga, por questões de segurança. E aqui em cima nós temos então a animação de carga. Então logo ele completa esse carregamento, quando todos os LEDs estiverem acesos, o carregamento está concluído, certo? Ao remover o carregador, né, o equipamento volta a funcionar, certo? Aqui nós temos alguns modelos de sensores da família PT02 da NKL. São sensores ópticos a 5 fios. Nesses primeiros 4 nós temos o corpo em alumínio, né? Corpo e ponteira em alumínio, com o vidro na ponta. O alumínio atende a grande maioria das aplicações, toda a linha de combustíveis, gasolina, álcool, diesel, o alumínio atende. E nós temos alguns modelos em inox. Então o corpo dele é todo inox 316, certo? E a ponteira também é inox. Esse daqui é o mais utilizado para aplicações especiais no transporte de alguns tipos de químicos que agridem o alumínio. Tá? Em relação ao comprimento da haste, nós temos o tamanho padrão, que é a haste de 22 centímetros, que atende a grande maioria dos caminhões. A maioria dos fabricantes de tanques utiliza este sensor. Esse daqui é o sensor de 30 centímetros, que ele é utilizado nas carretas da Facchini, que possuem um cofre mais alto, e existem mais algumas aplicações especiais, mas bem em menor volume. Mas de via de regra, esse daqui atende a grande maioria. O sensor ele vai na caixa, é importante o selo de segurança, tanto na caixa do sensor quanto no corpo dele, certo? Então o corpo do sensor precisa ter o selo de segurança com a marcação do número do certificado. Então, como foi visto nos vídeos anteriores, vocês podem ir lá no site do Inmetro e consultar a validade, né, do certificado para saber se o sensor é seguro para uso e instalação. Tá? Nós vamos fazer um teste aqui, vou fazer um teste individual de uso do sensor. Então, eu estou com o nosso TE09, eu não preciso usar o chicote, né, não preciso usar o conector óptico, porque nós vamos conectar ele diretamente nesses bornes aqui. Tá? O sensor, então, basta conectar os 5 fios inferiores aqui, né, os 5 contatos inferiores nos fios das respectivas cores. Então, aqui eu posso afrouxar esses bornes aqui. E posso colocar os fios aqui, então, vou testar com esse sensor mesmo. Posso até ligar o TE09 aqui já, então. A gente só está testando o sensor, então isso daqui não nos interessa, interessa apenas essa indicação. Nós temos 0 sensores e sinal não detectado. Vamos realizar as conexões. Eu posso colocar ele assim e apertar o borne. Repare que ao conectar o fio laranja a gente já tem o sinal de retorno, então eu tendo o amarelo e o laranja eu tenho o retorno, e ao conectar o fio verde eu devo possuir o sinal de quantidade também. E eu tenho então o sinal de quantidade, deixa eu só apertar melhor o fio aqui. Pronto. Então esse sensor aqui ele está aprovado, né, num teste individual, então por exemplo o sensor que vocês removem do caminhão com suspeito, vocês realizam este teste aqui. Eu tenho um compartimento e retorno ok. É obrigatório que essas duas condições sejam atendidas. Por exemplo, vocês viram que antes de eu conectar o fio verde, ele marcava 0. Entretanto, o retorno estava ok. Isso não aprova o sensor. Tá?
E também é importante realizar um teste de desarme no sensor. Eu estou com o meu sensor aqui, ao afundar ele em um copinho de água, então ele vai perder o sinal. É importante também esperar que o LED pare de piscar para que o diagnóstico esteja pronto e detectar 0 quantidades. Então, tirei o sensor do copo, o retorno deveria voltar. Aconteceu. Então, isso daqui é sensor aprovado, né? Se ele tiver nessa condição, o sensor não está aprovado, nós temos retorno, mas não temos quantidade, esse sensor deve ser substituído. E se nós tivermos essa condição aqui, o sensor também não está aprovado, porque nós temos, apesar de ele indicar a quantidade, ele está sem sinal de retorno. Tá? Então, apenas considerem sensores aprovados quando ambas as condições foram atendidas. Agora nós vamos falar sobre o sensor Ground Mount Inox. Tá? A NK possui 2 modelos de sensores que vocês devem se atentar no momento da compra. O Ground Bolt é o que a gente usa em sistemas bottom load, que é o foco desse vídeo, e o Ground Ball é utilizado para sistemas top load, então nós não falaremos dele, certo? O sensor Ground Bolt Inox, ele basicamente é um contato, né, indicado para o teste da garra de aterramento. Então ele é um parafuso, ele possui um parafuso com uma rosca de meia polegada aqui, o parafuso é inox, esse parafuso deve ser parafusado no chassi do caminhão. E esse fio ele é conectado no pino 9 do soquete. Para a gente realizar o teste do sensor, nós devemos colocar o parafuso no preto, certo? E o fio aqui na indicação do painel GB. Então ele vai dar detectado. Então isso daqui é um GB aprovado. Reparem que se eu colocar ele invertido, nada acontece. Então ele possui polaridade de funcionamento, certo? E se eu fazer um curto-circuito entre os dois contatos, por exemplo, simular um curto-circuito com uma estileta, o TE identifica. Então não é aceito curto-circuito, é obrigado que seja um GB. Parafuso no preto e o fio no borne verde. Temos aqui o teste do GB. Nós vamos agora fazer uma demonstração de uma instalação, uma simulação de uma instalação com 5 sensores e vamos fazer o diagnóstico utilizando o TE09. Aqui na mesa nós fizemos uma simulação do sistema elétrico, né, dos sensores. Então nós temos 5 sensores instalados e mais um soquete óptico, certo? Aqui então nós temos do soquete óptico, ele sai os 5 fios, certo? O fio vermelho, ele está ligado em todos os sensores, não sei se dá para dar um zoom aqui. Então o fio vermelho está ligado em todos os 5 sensores, está entrando 6 fios aqui, 5 dos sensores e 1 do soquete. O mesmo acontece para os fios preto e verde, certo? O fio amarelo que vem do soquete, que é o fio da base, ele está indo apenas para o primeiro sensor. Então esse daqui é o nosso sensor 1 da instalação. A saída laranja do sensor 1, a gente consegue ver aqui, ela liga na entrada do sensor 2. Então vem o fio do retorno do laranja, ele está emendado no fio amarelo 2, que é esse cara aqui. O retorno laranja dele é ligado no amarelo do 3, e assim subsequente, até que a saída do último sensor, seja nosso sensor 5, o fio laranja é o fio que retorna para o nosso soquete óptico que é lido pela base. Então nesse sistema de instalação nós temos o primeiro sensor ligado diretamente no amarelo, então saída do laranja liga nesse amarelo, esse laranja liga nesse amarelo, esse laranja liga nesse amarelo, esse laranja liga nesse amarelo e esse laranja retorna para a base. Fios vermelho e preto, que é a alimentação, todos são ligados em comum, e o fio verde, que é o fio de diagnóstico, todos são ligados em comum. Isso daqui é o que a gente espera de uma instalação overfill. Adicional aqui, nós temos, né, o nosso ground bolt, está parafusado aqui no próprio soquete, né, para fins de demonstração, mas esse parafuso deveria estar parafusado no chassi do caminhão e o seu fio subsequente ligado no pino do soquete. Então eu peguei aqui o nosso equipamento, o TE09, como a gente vai fazer um teste de um caminhão, nós vamos utilizar o cabo óptico. Então nós temos o cabo óptico, certo? O cabo óptico ele possui esse conector que é engatado na lateral do TE09, ele tem posicionadores de encaixe, ele só engata em uma posição. Assim, no momento que for percebido o engate, a gente vira a trava de proteção dele.
Então eu conectei, girei, ele está bem travado. Eu vou ligar o nosso TE aqui. Então estamos 0 sensor, sem retorno, né, e sem ground bolt. E vou conectar no soquete. Então para conectar a gente tem 2 pinos de um lado e um pino do outro, né? Basta orientar ele e ele tem uma posição de giro, dá para ver pelo rasgo. Então o soquete ele entra e ele tem um giro. Ele entra numa posição, ele gira, ele garante o travamento. Então eu vou colocar ele aqui nessa posição dele. Ele entrou, ele tem um sistema de mola, que precisa empurrar e girar. Então ele travou, certo? Então vindo aqui no nosso TE09, né? O nosso TE09 ele já indicou então 5 sensores instalados, retorno ok, então a parte dos sensores está certo e a parte do aterramento está ok. Esse daqui seria um exemplo de caminhão que na base ele iria carregar. Tá? Podemos fazer uma simulação aqui, eu vou molhar por exemplo o sensor 2, né? O que deve acontecer quando eu molhar o sensor 2 aqui, tirando o sensor da linha. A quantidade vai baixar para 1, porque apenas o primeiro sensor está armado e do 2, 3, 4 e 5 ficam desarmados. Então eu tenho sinal não detectado. Esse é um caminhão que não chegaria na base, né, e não seria liberado para carregamento. Certo? E eu posso inclusive aqui fazer uma falha, né, simular uma falha. Eu vou vir aqui, né, e vou cortar um fio aqui. Melhor, eu vou desfazer uma conexão. Então eu vou abrir aqui uma conexão de retorno. Certo? O que aconteceu? Eu abri a conexão entre o sensor 2 e 3. Então eu estou detectando os 2 primeiros sensores, né, e não tem sinal de retorno. Isso é um exemplo muito característico que acontece em defeitos. Há vários defeitos que estão relacionados com a instalação em si, ou um mau contato, né, ou algum fio que soltou e não ao sensor. Por isso é importante, por mais que a gente tenha feito esse diagnóstico, né, aqui no TE09, a gente retira os sensores do caminhão e testa ele individual aqui na borneira. Soltamos o chicote óptico e testa o sensor individual um por um. Então assim a gente consegue identificar se o problema de fato é o sensor ou se é uma questão de instalação. Lembrando que todas essas conexões e emendas devem ficar dentro do porta-sensor, nada disso deve ficar exposto. Usar preferencialmente conector de torção, né, para que seja um contato bem garantido.